Salve, salve família vascaína! E hoje é dia de Vasco. O Vasco encara o Avaí e precisa muito começar uma arrancada nesse campeonato. Fala, torcedor! Sejam bem-vindos aqui ao canal Vascaíno Raiz. Meu nome é Eloy Oliveira e nesse canal a gente traz todas as informações sobre o Vasco da Gama. Se você gosta de ficar ligado em tudo que acontece, eu já te convido aí para se inscrever, ativar o sininho, poder receber os nossos próximos vídeos e ficar ligado em todas as notícias do Vascão. E hoje o Vasco encara o Avaí fora de casa e não tem jeito. O Vasco tem que ganhar essa partida, não tem outro resultado que interessa. O Vasco precisa começar a ganhar jogos fora de casa, precisa começar uma arrancada. Pelas contas do Lisca, o Vasco precisa de 10 vitórias até o final dessa competição, sendo que nós temos só 16 partidas, então o Vasco vai ter que fazer uma campanha muito boa. Com 10 vitórias, o time consegue voltar à Série A, porque vai fazer ali 62 pontos, que é geralmente a média dos pontos que os times precisam para voltar à elite do futebol brasileiro. Eu acredito que é possível, a gente tem que começar a ganhar. O Vasco evoluiu um pouco sim, contra a Ponte Preta jogou bem, contra a equipe do Pelotas, do Brasil de Pelotas, teve muitos problemas ali. O Vasco finalizou bastante, não jogou bem, não posso dizer que jogou bem, mas o Vasco criou, finalizou, foi prejudicado pela arbitragem, teve erros individuais. Então, se o Vasco pelo menos corrigir esses erros que vem fazendo um atrás do outro, eu acho que o Vasco pode começar uma sequência de vitórias. Se o Vasco embalar ali 3, 4 vitórias seguidas, a gente vai ver o time subindo e a esperança vai aumentar. E a gente sabe que o Vasco pode embalar sim, se o Lisca conseguir acertar esse time, conseguir acabar com esses erros individuais. Isso tem que ser conversado, isso tem que ser mudado. Não pode continuar assim. Então o Vasco precisa aí de 10 vitórias. Vamos ver, tomara que comece essa arrancada hoje. Precisa ganhar uns pontinhos ali fora de casa. Vão ser 8 jogos fora de casa e 7 jogos em São Januário. Então, na minha visão, o Vasco precisa ganhar 6 ou 7 jogos ali em São Januário. Precisa ganhar todos praticamente. Talvez ganhar 6 e empatar um. Tem que ter uma campanha quase perfeita dentro de casa. E fora de casa a gente vai ter que buscar ali 3 vitórias, 2 vitórias e alguns empates. Vamos ter que fazer essas contas aí para poder voltar à elite do futebol brasileiro. E o time que vai a campo hoje deve ter uma mudança, já que o Lisca gostou da entrada do Morato, ele deve começar como titular. E o provável time que vai enfrentar o Avaí vai ser Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, Miranda, Leandro Castan e Zeca. Os volantes, ele deve manter ali Andrei e Caio Lopes, apesar do Rômulo estar voltando e pode aí ameaçar o Caio Lopes ali no meio de campo. Marquinhos Gabriel um pouquinho mais centralizado ali como meia, distribuindo o jogo. Lá na frente, a mudança vai ser Léo Jabá, Morato no lugar do Peck e na frente o Germancano. Muita gente falando aí que o Germancano deveria ir para o banco. Eu não acho, vamos tentar um pouquinho mais com o Germancano. A gente sabe que quando a fase dele voltar, ele pode ajudar muito o Vasco. A gente torce muito para o Germancano acabar com essa fase ruim hoje, para ele voltar a marcar. O Vasco precisa muito dos gols do Germancano. Se ele voltar a marcar, o Vasco pode sim arrancar. Eu acredito que o Germancano voltando à boa fase, se ele marcar aqueles gols que ele costumava marcar, o Vasco vai somar mais pontos. A gente está numa fase muito ruim, ele perdeu o pênalti, a torcida ficou muito brava, eu também fiquei muito chateado, todo mundo é muito triste. Eu acredito que o Germancano deve estar se cobrando muito, porque o atacante sempre se cobra. Mas eu acredito que hoje pode passar esse jejum. Eu acredito que hoje o Vasco pode mudar a sua sorte, a sorte do Germancano, a sorte do time, parar com erros individuais. Sair um gol ali do Germancano, eu acho que vai mudar o ambiente. É isso que eu espero que aconteça e eu acredito que ele está treinando bastante, o Lisca está treinando a equipe para que isso possa acontecer nessa noite. Lembrando também que o Avaí não ganha 3 jogos, então já vem tropeçando aí nas últimas rodadas. O Avaí está uma posição acima da gente, a gente está em 9º, o Avaí está em 8º. A gente ganhando, estamos com 32, o Avaí 34, vamos passar o Avaí. Então é um jogo, um confronto ali direto ali no meio da tabela. O Vasco pode passar e se aproximar do G4. Eu acho que é um jogo fundamental, tem que encarar como um jogo de 6 pontos, tirar o Avaí da briga, passar eles na tabela e seguir rumo ao G4. Uma partida importantíssima, a Lisca não teve muito tempo para treinar, então foi mais na conversa, depois daquele jogo muito estressante contra o Brasil de Pelotas. Vai na motivação, vai empolgar a galera. Lá em Florianópolis, um jogo fora de casa, e o Vasco precisa vencer. Lembrando que depois dessa partida, o Vasco vai encarar o CRB. Mas essa partida só vai ser daqui a 10 dias, então o Lisca vai ter um bom tempo de treinamento para ajeitar essa equipe. O Vasco vai jogar hoje, segunda-feira, e depois só joga na outra quinta-feira da outra semana. Então são 10 dias de treinamento, 10 dias para ajeitar o time. Eu acho que dá para fazer uma coisa ali, dá para mudar a mentalidade da galera. O jogo vai ser lá em Maceió contra o CRB.
mas eu acho que o Vasco tem tudo para poder ganhar essas duas partidas. Eu acredito em duas vitórias, mesmo fora de casa. O Vasco ganhou de 3-0 o CRB em São Januário. Então vamos ver como o Vasco vai sair nessas partidas. Então, uma vitória hoje é muito importante também, porque imagina o Vasco perde hoje, são 10 dias com clima ruim em São Januário, para o Vasco treinar e enfrentar o CRB. Então a vitória hoje é fundamental. O Vasco vencendo hoje, ele vai ter um clima bom, uma semana ótima para poder trabalhar, ajeitar o time vai ganhar confiança, o Lisca vai ganhar confiança para treinar a equipe. Então uma vitória hoje, nem que seja 1-0 ali, gol chorado, vai valer muito a pena para o Vasco trabalhar esses 10 dias com tranquilidade e chegar contra o CRB, poder fazer uma grande partida também e trazer a vitória aqui para o Rio de Janeiro. Vamos torcer para dar tudo certo, que o Vasco possa vencer hoje, que tem um gol do Germancano. Eu acredito em 1-0, golzinho chorado ali do Germancano, bola rebatida na área e o Vasco vai trazer esses 3 pontos, se Deus quiser, e vamos ir para essa semana de treinamento, focar em enfrentar o CRB. Eu acredito ainda assim na volta do Vasco. Vamos ficar otimista e vamos torcer para dar tudo certo. Bom, torcedor, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho, ajuda bastante a gente. E é isso. Depois do jogo eu trago uma análise aqui. E é isso. Vou ficando por aqui. Vamos para cima, Vascão. Vamos ganhar. Valeu!